Estamos aqui com a nossa primeira entrevistada nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Trata-se da professora Manuela Neves, ela que apresentou um trabalho de doutorado, que é exatamente esse livro. Muito além da cartolina, cartazes circulantes de manifestações mediatizadas. O lançamento desse livro vai ser na próxima quinta-feira, dia 20, a partir das 7 da noite, no Coffee Break, cafeteria, que fica no bairro do Farol, mediações do Colégio Marista, em frente ao prédio da Unimed. Professora, bem-vinda aqui à nossa conjuntura. E aí, como é que surgiu a ideia de fazer esse trabalho? Então, bom dia. A ideia desse trabalho surge dentro do processo de doutorado, né? Estudando comunicação, que é a minha área de formação, e nesses estudos o foco é mediatização. Então, como é que a mídia é em processo na sociedade e alteram os fazeres, né, de todos os campos, não só mais da mídia, né, mas, enfim, da medicina, da economia, né, da política, principalmente, né? E aí, a partir dessas observações, eu tinha registros disso, mas no meio desse doutorado aparecem as manifestações. E aí as manifestações integraram esses estudos e essas observações sobre mediatização. O começo de tudo, me parece, foram as manifestações de junho de 2013, não é isso? Aquelas que começaram cobrando a diminuição da passagem, de onde terminaram se transformando num movimento em nível nacional. Não foi isso? Isso, é. Durante, então, o meu doutorado, que iniciou em 2013, em junho, então, vem essas manifestações. Então, todo mês de junho, digamos assim, é bem pontuado, né? Quase todos os dias, uma manifestação em grande cidade, né? Então, tivemos em Porto Alegre, tivemos aqui em Maceió, tivemos em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. E aí, essas manifestações iniciam, sim, com o movimento Passe Livre, solicitando, então, o não aumento da passagem do transporte público, que era em torno de 20 centavos, né? E essas manifestações voltaram em 2015, 2016, mas aí já com uma conotação, já um certo ponto política. Em 2013, no início de junho, o início de junho, ele é marcado pela questão do passe. Com o desenrolar e a cobertura midiática, dizendo então que eram vândalos e tal, com essa caracterização assim, da cobertura midiática, se consegue, digamos, um avanço na discussão sobre o aumento, e aí não acontece, então eles conseguem esse não aumento do transporte público e começam a ter outras demandas no próprio junho. Então, começam a surgir cartazes do tipo, não é só pelos 20 centavos, né? Não é muito mais do que os 20 centavos, enfim, os 20 centavos no SUS. São formas jocosas de dizer que não é só a questão de um valor do transporte, mas a qualidade do transporte, a questão da saúde. Na época estava havendo, então, um incentivo na questão da melhora das cidades por conta das Olimpíadas, e aí também questionaram esse investimento. Então, assim, ela já era, em 2013, apesar de ter começado com a questão do transporte público, ela também tem uma característica dispersa depois desse não aumento, né, de conseguir que se mantivessem os valores, e aí ela dispersa. Bem, isso 2013. Aí continuam as manifestações de 2015 e 2016, mas já com a característica muito, muito pontual, que era a questão do impeachment da então presidente. Então, assim, já tinha um outro olhar, já não tinham tantas presenças de cartazes, mas mais de grandes faixas, enfim, de vestimentas, né, nas ruas, principalmente ali de São Paulo. Então, já é uma outra configuração, embora todas elas sustentadas nas questões de mediatização, porque conseguiram se organizar esses grupos a partir das redes sociais, principalmente.
Alguns cartazes desses lhe chamaram mais a atenção? O que esse não é só pelos 20 centavos, marca a mudança da cobertura jornalística, porque logo no início, então, é dada a cobertura como vândalos, né? E aí depois eles questionam por conta digamos assim, de uma certa rispidez da polícia em relação aos manifestantes. Só que isso também mexe com os jornalistas que estão na rua. Então, a própria mídia reconhece a violência e muda a cobertura, dizendo não, são vândalos. Uma parte faz vandalismo, mas as outras estão ali manifestando a sua ideia, né? Não só mais agora os 20 centavos, mas outras questões. Isso marcado, sobretudo, pela questão do vinagre. Um jornalista da Carta Capital foi preso por porte de vinagre. Então, toda a imprensa, naquele momento, questionou isso, né? Por que ele estaria sendo preso por porte de vinagre. Depois ele explica que era por conta do gás. E aí a avó dele tinha ensinado que se ele umedecesse um pano com o vinagre, ele não sofreria tanto com os olhos, enfim, com as bombas. Mas aí ele foi preso e a mídia questionou isso aí. Bem, a partir disso, muda então a estratégia e aí começam a surgir cartazes, eu confio em vinagres, enfim, V de vinagre, fazendo alusão também à série V de vingança, enfim. Aí esses cartazes são cartazes que evidenciam um pouco as mudanças da cobertura feita dessas manifestações de 2013. Como explicar que aquelas manifestações de junho de 2013, que começaram sem nenhuma instituição organizadora, vamos chamar assim, e tivessem dado tão certo como realmente deram? Então, assim, junho de 2013 começa com uma instituição que é o Movimento Passe Livre. Só que quando Mas eu falo instituição não no sentido assim formal. Isso, quando o Passe Livre consegue a permanência então do valor, começam então a dispersar a manifestação. Aí já não tem mais o movimento e cada um traz para a rua a sua demanda, digamos assim. E aí dificulta um pouco, inclusive, a cobertura, porque a imprensa, a mídia que vai para a rua, não tem mais alguém, né, um porta-voz de alguma instituição que, digamos assim, que denome aquela manifestação, enfim. Então, foi uma manifestação realmente bem dispersa, né, e bem marcada na falta de uma instituição clássica, né, que a gente espera de uma manifestação como essa. E me parece que foi, pelo menos recentemente, a manifestação sem conotação político-partidária, mas que obteve mais resultados, sem dúvida. As manifestações de 2013, elas, apesar da dispersão, me parece que elas são rastros do que a gente tem, digamos assim, hoje na política. Por conta dessa manifestação, talvez a gente tenha despertado algumas questões, exato. Digamos assim, apesar da dispersão e digamos assim, de uma aparente manifestação de não política, ela tinha interesses também ali que acho que a própria classe política foi também se integrando, né? E foram ali surgindo as forças, né? Às vezes, em 2015, 2016 principalmente, havia uma manifestação de um lado e de outro, quer dizer, todos os grupos conseguem fazer as suas entradas nas ruas a partir, digamos, dos rastros de 2013. Né? São forças. E aí a gente está nessa luta. Né? Agora a gente tem uma conjuntura política que é marcada bem, eu acho, por esse histórico, deixado o rastro já de 2013. Bem, está aqui, então, muito além da cartolina, cartazes circulantes de manifestações mediatizadas, que vai ser lançado esse livro na quinta-feira, dia 20 de dezembro, no Coffee Break Cafeteria, que fica no bairro do Farol, perto do Marista, em frente exatamente ao hospital da Unimed. Professora Manuela, como adquirir esse livro? Então, ele no dia da nossa
do nosso lançamento, vamos ser lá o livro. Ele também é vendido na editora Pris, no site da editora, e em todas as grandes livrarias também se consegue o livro. Tá ok, vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com o engenheiro José Arnaldo Lisboa Martins. Vai nos falar a respeito de pesquisas eleitorais. Até já.